Olá, boa noite. Estamos hoje aqui, né, com a live com Nelson Itabirá, jornalista, artista, autor musical e literário, cantor, poeta e ator. Quantos Nelsons, hein, pessoal? Rapaz, cadê você, ô Nelsinho? Então, em nossa live de hoje, no nosso quadro Conversando para quê? Para ouvir seu canto, sua poesia, seus valores e propósitos. Vamos lá, vamos ver se o Nelson entra já. Vamos ouvir seu canto, sua poesia, saber sobre seus valores e propósitos hoje na vida. Enfim, mergulharemos com o jornalista, conhecendo suas experiências, inclusive neste momento de pandemia, suas metas em cada movimento que libera suas palavras. Que palavras, não é verdade? Por escrito ou verbalizando, num movimento objetivo, claro. Bem-vindo, Nelson. Vou fazer a introdução aqui, ó. Hoje vamos conversar com Nelson Itabirá, jornalista, artista, autor musical e literário, cantor, poeta e ator. Quantos Nelsons são esses, rapaz? Fora os que a gente não conhece? Nelson, que mais que faltou? Da dona Maria Roxilico, lá de Itaberá. Tudo bem, Arnaldo? Tudo ótimo, querido. E você? Tudo bem. Hoje, pelo menos, o sinal tá bom, né? Nossa, mais cedo. Daqui a pouco carrega tudo. Né? Bom, então, estamos no nosso quadro Conversando para quê? Para ouvir o seu canto, sua poesia, saber sobre seus valores e propósitos hoje e na vida. Mergulharemos com o jornalista conhecendo suas experiências nesse momento de pandemia, suas metas em cada movimento que libera suas palavras, escrevendo ou verbalizando, no movimento objetivo, claro, sem perder a sensibilidade e compromisso com a verdade. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E eu gostaria de começar, se possível, ouvindo uma poesia ou um canto. Um canto? Eu fiz essa música aqui pensando no dia que está nascendo, na aurora mesmo, como a gente diz no interior, né? Então a letra dela fala só disso. E ela vai desmembrando e desmembrando as palavras para que as pessoas possam imaginar que amanhã ou todo dia é um dia novo e é o melhor dos nossos dias, como você costuma dizer. Exatamente. Nosso melhor momento é hoje, é agora. Tá bom o som aí? Tá ouvindo aí? Tá ótimo. Amanhã, manhã de ser manhã, ea, 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 será. De manhã amanheceu a ceia, eia que a luz semeia-se o sol se mostrar. Com a sinfonia do Pierre.
eu só tirar o Pierre, peraí. Deixa eu só Ok, tirar, Nelson. só puxar ele, porque ele veio aqui e estava quietinho. Aí ele resolveu competir com o vizinho. 30 segundos. Eu sei bem o que é isso. Olha ele Aqui aqui, em ó. casa Olha nós ele temos aqui, ó. 4 pets. Olha ele aí. Olha só! Olha o figura E aí, Pierre? Tudo aí, bem? Pierre. Aqui em casa nós temos 4 cachorros. Né? 2 gatos. Pronto. 3 gatos. Desculpa. Nesse horário, a vizinhança faz a sinfonia, que ele acompanha, claro. Tá certo? É igual aqui. É igual aqui. O Jorginho tá dormindo aqui, senão ele já tava aprontando. A mansão afaga a semente, o fruto vira gente, eia, eia, faz germinar. Amanhã, manhã, maná de ser, mania de viver, duelão, pra desvendar a lã do clã, do afã de amar. Amanhã, manhã, maná de ser, mania de viver, duelão, pra desvendar a lã do clã, do afã de amar. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo está te aplaudindo. Um versinho aí. Né? Maná, essa Maná música, é o nome então, da o que música? representa para você? Essa música? Ela representa eu nascer uma célula nova todo instante. Muito bom. Muito bom. E fala para nós aqui, hoje, né, Nelson, quais são seus propósitos? Primeiro, como Nelson, com todo esse compêndio aí de funções, digamos assim, né? Esse Nelson, esse gente, esse pessoa, né? Qual é hoje o seu propósito de vida no dia a dia e no todo? Eu imaginei no começo que eu tinha que compreender a aflição, primeiro o medo, a insegurança, que imagino tenha afetado em algum grau a todos. E aí eu me pensei como jornalista, fazendo teletrabalho, basicamente tudo aqui em casa, ou de casa, né? Tanto em áudio, em vídeo, em texto. Tem uma plataforma eletrônica, como você sabe, faço entrevistas por vídeo, já fiz com você sobre isso. De que forma eu poderia contribuir com esse tempo aqui para tentar oferecer algum tipo de informação que as pessoas pudessem consumir e, a partir desta informação, ter um elemento de referência para poder refletir sobre os problemas que elas estavam no dia a dia. Então, por exemplo, quando lá no início ainda da pandemia, já estamos falando há 60 dias disso, né? Eu te convidei para a entrevista, porque eu vi ao meu redor, e isso imagino que tenha aumentado, a gente falou um pouco sobre isso depois em outros encontros, né? Como amigos, de que as pessoas estavam querendo saber como elas lidavam com esse vulcão de emoções ao mesmo tempo, com algumas doses auxiliares, infelizmente, de insegurança, né? E isso tudo nós nunca vivemos nesse nível, nesse grau, por tanto tempo, com tanta abrangência e com tantas incertezas assim, né, do lado. Então, no primeiro momento, eu tentei me preocupar em oferecer esse tipo de informação. A partir do instante seguinte, por causa da minha área naturalmente ligada à cobertura de gestão pública, uma área mais densa, que envolve questões orçamentárias, de legislação, né, tanto na TV quanto no meu trabalho de jornalismo eletrônico, eu me preocupei em acompanhar, monitorar o gestor público, que é uma das minhas atribuições, no sentido de tentar discutir, quando possível e necessário, eventuais correções de rota, fazer perguntas, às vezes, mais
duras, mas necessárias com respeito, que eu acho que é uma linha importante aí de guardar essa proporção, mas de estabelecer essa rota de diálogo para saber o seguinte, olha, o que estamos comprando, o que está chegando de dinheiro, quais são os valores, que contratos estão andando, o que está faltando, por que o hospital não está pronto, conseguimos distribuir cestas básicas, não, qual é a logística, enfim, um trabalho rotineiro de acompanhamento que ainda persiste em relação a isso, basicamente o poder público municipal e uma cota também ao poder público estadual, na medida em que ele responde por leitos hospitalares, internações, por exemplo, e tenho dedicado um bom tempo, Arnaldo, a tentar oferecer esse tipo de informação, porque eu acho que nada mais é referenciado do que você poder juntar todos os colegas de jornalismo, em cada um com a sua linguagem, a sua missão. Tem gente que está mais no flanco em relação à questão do dia a dia, do nível de isolamento, de como as ruas estão se comportando, e eu estou tentando, então, direcionar mais para a cobertura, tenho feito isso, da gestão pública, dos atos de governo, para poder acompanhar especificamente, de forma especial nesse momento, a área da saúde e da assistência social, que eu acho que são duas áreas bastante naturalmente preocupantes nesta fase e ainda o serão por algum tempo. E você tem encontrado algum obstáculo em poder caminhar nesse sentido, nessa direção? Tem talvez duas questões para compartilhar aí e tentar ponderar algumas coisas. Primeiro, um nível de desinformação gigantesco. Infelizmente, uma boa parte das pessoas está cometendo muitos deslizes, eu vou chamar de deslizes aqui por uma questão de educação, né? Mas estão publicando muita bobagem relacionada a questões médicas, a questões de conteúdo, se esse tipo de medicamento serve ou não, se fulano o respirador funciona, se não funciona, enfim, e aí vão distribuindo conteúdo sem a menor checagem. Isso atrapalhou muito. Uma outra parcela transformou a discussão da maior pandemia da história numa discussão política ideológica, isso também prejudicou muito, e uma certa reação fora do padrão, de uma pequena parte, mas que existe, de certa forma, contamina, por exemplo, de que o jornalismo de um determinado veículo é mais numa linha ou mais naquela linha, ao invés das pessoas poderem exercer, respira, abaixa o tom, verifica com quem você então acha mais prudente, o jornalista te oferece esta informação e você acha que tem uma informação, entre em contato com ele, converse, pergunte. Nós estamos numa aldeia muito próxima aqui, né? Chamo de aldeia nossa, muito próxima, ainda mais com esses veículos aqui próximos. Isso não é generalizado, mas isso tem criado uma certa convulsão desnecessária, adicional, no meio. E o poder público está sendo muito cobrado, naturalmente, no meio do caminho, para algo que ele também nunca viveu nesta dimensão. Então, há uma dificuldade dos gestores públicos de, no tempo certo, na medida certa, eu acho, entender exatamente a amplitude, as ações que não podem ser adiadas e aquelas que precisam ser realizadas de imediato. Então, eu tenho dedicado muito tempo para checar a informação, que já é uma natureza da minha profissão, e de não ter e aí muito mais, nenhuma dificuldade, dizer o seguinte, olha, cloroquina, pode ou não pode, em qual fase? Eu ligo para o especialista, converso, gravo, leio, ele me passa texto, aí eu ligo para outro, pesquiso outra linha, dou uma olhada, e quando vejo que determinado tipo de assunto tem uma linha majoritária, nós estamos lidando com ciência, né? Não tem nada definitivo nessa história, eu tenho a obrigação de publicar aquela informação para oferecer para o público uma leitura e um ponto de vista. Eu acho que se as pessoas entenderem essa comunicação, confiando nos veículos e nos profissionais, de que eles estão oferecendo uma determinada linha de conduta, eles deixam de tratar essas questões. Não, mas agora não é pico, a doença, o pico era em abril, agora é em maio. Tem uma ciência de matemática, de biologia, de geografia, de quadro epidemiológico, sanitário, envolvendo toda essa questão. Nós somos todos aprendizes, e eu digo que o jornalista nessa linha de frente, ou linha de meio aí de transição, ele talvez seja o mais generalista de todos, porque ele acaba tendo que lidar com a biologia, com a medicina, com a psicologia comportamental, com ação de governo, com gestão, com lei de licitação, com contrato, com logística e com sentimento.
das pessoas, né? Então, é compreender isso no dia a dia. Na primeira fase, eu confesso que nas 2 primeiras semanas eu fiquei bastante aflito, né? Aflito por todas as frentes. Comecei a ver que eu não estava dando conta de lidar com a minha própria angústia nesse processo. E aí eu consegui frear isso, dar uma pensada nisso e dar uma estabilizada para poder continuar esse longo percurso que, infelizmente, todos nós estamos tendo que passar. Nelson, você citou bem, né, essa questão do bloqueio no sentido das dúvidas, da confiança, do crédito no profissional, né? Estamos falando de fake news também, né? Isso. E qual o critério que vocês têm e que pode contribuir, inclusive, orientando as pessoas que não estão na sua posição para poder reconhecer, poder ter uma análise racional do que é fake news, do que não é fake news? Como a gente poderia ajudar essas pessoas? Primeiro, Arnaldo, baseado no comportamento, na nossa reação aqui mais imediatista, orgânica, do impulso diante de uma informação, eu tenho a obrigação de dizer o seguinte: converse primeiro, eu sugeriria isso porque eu procuro fazer isso comigo. Converse com a sua consciência se aquilo que você está replicando de automático é um impulso automático, emprestando aqui um pouco da tua área, baseado naquilo que você quer que as pessoas achem. Tem muita gente publicando ou repassando para frente fake news que, se ela guardasse 10 segundos, apenas 10 segundos, de parar a fração do pensamento e falar, pera ali, mas elas estão agindo por impulso, porque elas, em boa parte disso, é preciso que cada um coloque a sua mão na consciência e analise se eles não estão fazendo isso porque eles desejam, no fundo, que aquela informação que veio, mesmo sabendo que sem nenhuma fonte, sem nenhuma checagem, seja aquilo que ela quer dizer. Então, é o negócio de repassar para frente a nossa vontade pessoal. Então, tem um perigo anterior à checagem da informação aí. Muita fake news é passado para frente, por quê? Porque eu decidi, estou dizendo aqui no sentido de raciocínio, essas pessoas falam, bom, eu decidi, inconscientemente ou não, de que determinada linha é favorável a este pensamento, e esse pensamento eu assumi ele como verdadeiro. Então, não me importa muito na hora, e esse é o análise que eu faço do impulso. Se esta informação, olha o absurdo, se ela é boa ou não, o que importa é que ela satisfaz a minha vontade emocional. Então, eu a replico para frente. Uma boa parte está isso. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão aqui, eu faria para as pessoas falarem, olhem no nível de consciência sua, num momento coletivo tão grave como esse. Se você tem o direito de repassar algo, que se você parasse 10 segundos, você sabidamente poderia, diante de boa parte desse material, verificar, poxa, eu tenho uma vontade de que a cloroquina seja a salvação para a cura da Covid. Eu também tenho essa vontade. Mas, neste momento, os especialistas que estão por aí estão dizendo, majoritariamente, que não há evidências científicas, até aqui, até este momento, de que ela funcione. E mais do que isso, de que ela funcione, por exemplo, para a fase mais aguda da doença, que ela teria algum sentido. Está sendo aplicada nos protocolos médicos, aqui estou dando depoimento dos casos em que pesquisa há 60 dias, na primeira fase, lá do início dos primeiros dias. Então, se eu guardo esta informação e tenho um nível de responsabilidade, tudo o que for contrário a isso, que eu li de veículos sérios e de origem séria, ou de médicos sérios, profissionais, cientistas sérios, eu tenho a obrigação de falar, opa, pera lá, agora já não é mais um compromisso com a minha vontade emocional, é um compromisso com o outro. Então, não vou repassar. Esse salvamento pessoal, né, que é quando você tem um desejo e entende que esse seu desejo ele sobrepõe, inclusive, a realidade social, né? Eu acho que isso traz prejuízo, para a pessoa que está
agindo num padrão automático, num padrão de ser influenciado por suas vivências, por suas crenças, né, durante a sua história de vida, e que vão ficando aqui no nosso inconsciente, na nossa memória, e aí a gente lembra que a memória é física e ela está no cérebro, e se ela está no cérebro, ela ativa substâncias químicas que vão mexer com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, né? Tudo isso fazendo com que, quando a pessoa sente, né, ela pensa, quando ela sente isso, vem como uma onda tão intensificada que a convence de que aquele objetivo é um objetivo muito útil, produtivo, para a sua funcionalidade, mas também, o que é um equívoco, né? Mas também sem pensar na funcionalidade de uma célula maior, né? Da qual ela faz parte, que é a família, mas não só a família, é a sociedade como um povo, né? Então, eu te pergunto, será que nós estamos vendo aqui, neste momento, polos, né? Uma bipolaridade comportamental, digamos assim, né? Onde, de um lado, nós estamos vendo pessoas solidárias, pessoas que têm um objetivo pessoal, interpessoal, social. E, por outro lado, pessoas com um certo egocentrismo ou egoísmo. Egocentrismo, quando eu penso em mim e passo a não pensar no outro. Egoísmo, quando eu penso em mim e penso no outro com desdém ou até acreditando que ele prejudica a minha vida e eu posso fazer qualquer coisa agressiva para com ele. Uma parte das pessoas pode se fazer autorreflexão e responder se estão nesse estágio, né? Porque alguns fazem isso de forma tão automática e tão desprendida de qualquer respeito, desprendida aqui no sentido avesso, de que eu acho que eles unem duas doses de venenos aí, se eu pudesse colocar. Desconsiderando, né? Desconsidera tanto o outro que o limite de falta de empatia vai a um tal ponto que o sujeito está enxergando só o próprio espelho, né? No sentido individual da sua relação. Mas essas pessoas, infelizmente, elas estão provavelmente, ou em alguma dose aqui, uma sugestão, que elas olhem se elas não estão repetindo as ações que elas já estavam habituadas e que agora, na verdade, a situação superveniente aqui da doença só potencializou. Me desculpe, mas algumas dessas pessoas estão mostrando para mim como elas são. E eu, para alguns, não conhecia, né? E alguns você, porque eu tenho contato, enfim, você também tem, faz com as pessoas, você tenta ali achar um ponto de referência. Olha, mas isso aqui é fake, você distribuiu mesmo assim. Porque eu sou contra. Aí faz um palavrão lá. Aí não tem senso nenhum, não tem nenhum critério de referência para você discutir. Ninguém é obrigado a ser cientista nessa história, somos todos leigos, né? Eu não sei nada de psicologia, aprendo um pedacinho, uma linha a cada dia quando converso ou leio sobre você, eu tenho oportunidade de fazer isso. E tudo bem, amanhã eu sou menos ignorante que hoje, no sentido de conhecimento, no sentido de desinformação. Agora, se eu tenho um mínimo de bom senso, já sei que isso vai prejudicar as pessoas, como eu abro mão da empatia para chegar a esse extremo de comportamento? Nesta fase tão aguda, tendo a convicção, se não... Porque não dá para você mentir para o seu interior, né? É uma opção de vida, escolha de vida, de que eu fazendo isso, eu vou sim prejudicar alguém, em algum grau, em alguma dose. E pior é que se eu tiver alguma credibilidade no meio onde eu vivo, isso vale para os jornalistas, efetivamente vale para os médicos, vale para os psicólogos, eu multiplico ainda mais esse desastre, né? Verdade. Verdade. Eu acho que, além dos solidários, além
dos egos que eu citei, né? Eu acho que a gente também pode falar das pessoas que estão entrando, e provavelmente não porque querem, porque não é agradável, né? Numa intencionalidade de superproteção, sem encontrar uma saída imediata, criando todo um argumento de vitimização. Entendeu? Nós somos vítimas do que está acontecendo? Sim, nós somos vítimas, mas também somos sujeitos. Né? E simplesmente você assumir uma posição de vítima, você vai ficar com foco no problema e esse problema vai ficar maior que você. Né? Então é preciso ir para o foco de solução, de ser sujeito em muitos momentos, em muitas ações, que é o que nós estamos vendo, aí uma grande parte da nossa sociedade assumindo como sujeito que precisa cuidar de si, precisa cuidar da família e precisa cuidar do desconhecido também, né? Repito aqui uma pergunta até que fiz para você, né? Será que hoje cuidar do nosso desconhecido é uma obrigação ou é uma escolha? Eu pensei sobre esse comentário ontem, enquanto a gente estava tentando fazer e a linha do Instagram, a rede não estava legal. Né? Cuidar do desconhecido nos impõe uma obrigação, se a gente pensar sobre um referencial. Volto para o começo. Desde que a gente exercite um estado de autoconsciência, se não o tivermos, de que é desconhecido mesmo, nada sei sobre ele. E se nada sei sobre ele, o meu vizinho ou o outro colega da outra profissão está na mesma igualdade de aflição que a gente. E aí entra o nível de responsabilidade, junto com a obrigação. Eu vou fazer um pequeno parêntese. Eu fiquei discutindo pela profissão uma tensão entre os comerciários, por exemplo, que ainda está posta, e aqueles que querem trabalhar, a gente falou sobre isso, desejam trabalhar. É absolutamente compreensivo ter empatia em relação às aflições que eles estão vivendo. Né? Procurei ouvi-los, procurei funcionar como um orelha aberto muito mais tempo do que para aqueles que são mais conhecidos, né? E que têm diálogo. Mas, olha, para aqueles que já foram partindo para a ignorância, que já queriam tacar fogo em alguma coisa na cidade, literalmente mesmo, né? E partir para um ato extremo, eu confesso que esses eu fechei o processo de comunicação. Eu não posso dialogar com quem não leva em conta o nível de respeito em relação ao outro. Ainda que ele esteja fazendo isso por esse processo de vitimização que você coloca. Né? Parece que o cara está querendo buscar uma fuga interna e ele escolhe o Judas da ocasião para ele. Né? E aí uma hora é o governador, outra hora é o prefeito, seja qual for, aqui não quero enviesar para o lado político da questão, mas estão fazendo isso as pessoas. Né? Não, porque eu preciso, e a hora é o remédio que precisa tomar, que absurdo que não deu. E aí o cara perde qualquer referência de bom senso. Porque ele já não olha mais, ele está tão cego nesse processo, que ele já não consegue olhar mais. Mas pera lá, eu estou falando que isso aqui, de fato, funciona para aquilo que eu estou tentando discutir, ou estou berrando aos quatro ventos, de qualquer jeito, contra tudo e todos, né, nesse processo? Ele aumenta o efeito de fúria e não chega a lugar algum. Né? Então, e muitas vezes um canal de influência muito grande, né? E, às vezes, é um sujeito, e alguns desses, que tem representação no meio. Né? Eu cheguei a tentar discutir, por exemplo, protocolos de abertura. Hoje, cientificamente, não tem como você fugir, por exemplo, da discussão e falar, tá bom, olha, o segmento A do fulano de tal quer abrir. Ok,
vamos conversar com ele? Devemos conversar com ele. Eu digo o poder público, as instituições. Tá, aí chega lá e discute. Bom, mas o segmento A, eventualmente você consegue, do ponto de vista sanitário, científico, econômico, identificar que teria sentido de, em algum momento, ele ter uma flexibilização de abrir, porque a loja, o estabelecimento dele tem 12 metros de largura, não tem gôndolas no meio, questões físicas mesmo, a esse ponto de detalhe. E as pessoas podem, o vendedor e o contribuinte, ou o cara que chega lá, escolher as coisas, escolher do ponto de vista eletrônico, só pegar na porta, sem contato físico, sem juntar pessoas, que é o ponto de referência, por algum tempo, sem o mínimo contato, e se tiver uma passagem com uma luva de plástico, lavar álcool o tempo inteiro, enfim, tá bom. Agora, o outro segmento, que depende exclusivamente, a atividade dele é inerente a ter como característica juntar pessoas no mesmo ambiente, esse já fica muito difícil. Agora, qual é o nível de consciência técnica, neste momento, com o cidadão que está desesperado, é compreensível, para ele chegar e falar, poxa vida, o que eu faço, infelizmente, não por vontade desta autoridade pública daquela, não preenche os requisitos sanitários, epidemiológicos, técnicos e de saúde, não só a mim, mas aos meus e aqueles que estão ao meu redor. Então, a minha situação, nesse momento, dura, não preenche a condição de abrir. Como estabelecer esse nível de racionalidade, né? Eu fico tentando me posicionar na dificuldade dessas pessoas, né? Muitos entraram quebrados na crise, falando economicamente uma linguagem do dia a dia, e aí a crise só veio e tombou o que já estava caído. Enfim, outros estavam engateando, tem níveis diferentes, a gente veio de uma grande crise do ponto de vista econômico. Nem assim, eu acho que não vale a pena, ao contrário, eu acho que tem que apostar nisso, de consumir, investir sim uma energia para ouvir esse cidadão, mesmo sabendo que é aquele tipo da conversa do médico com a doença terminal, né? Que num determinado momento ele vai dizer, olha, esse paciente não vai sobreviver. Eu posso dar 2 dias de ar com ele na UTI, mas o quadro dele, diante desse estágio, desta metástase, por isso, né? Dado o quadro generalizado da situação, eu vou dar uma sobrevida ou não tenho como dar garantias nenhuma. São relações conflituosas da vida que estão postas para nós aqui o tempo todo, né? Como jornalista, como eu disse, eu tento buscar um grau de compreensão nesses elementos e quando eu me sinto, do ponto de vista de leigo, em condições de ter apurado algo com algum nível de satisfação, que, por exemplo, as questões relacionadas aos protocolos de tratamento ou dos níveis de avanço da doença aqui no tempo, que de tanto repetir informação e analisar e conversar, você adquire o mínimo de condição, você chega e oferece num texto, numa matéria, e fala, olha, para esta situação aqui, este especialista está dizendo isso, né? Então, leiam, vejam, assistam esta informação para que você possa se abastecer de um conteúdo. O que lógico, que é óbvio, me parece inadequado, eu não vou forçar a barra, não ficar inventando mortos de registros, inventando remédios que são potencialmente uma saída para algo que nem eu e nem os médicos têm condições de apontar nesse momento. Quer dizer, seria uma aberração eu imaginar partir para esse raciocínio. Mas, olha, tem uma parte do segmento que está tão desesperado que cobra isso. Chega nesse nível de exagero. Mas você não falou do remédio X ainda, ele está salvando pacientes lá no Piauí. Fala, não, disse sim. Olha, eu ouvi o doutor fulano de tal, que só estuda esse tipo de coisa, ele é especialista nisso, e ele disse, olha, que lá esse remédio está sendo usado no primeiro dia da doença. Só que se o cara chegar no 9º dia já não tiver ar, já deu uma explosão trombótica nele, ele já tem uma replicação inflamatória no organismo brutal, com a velocidade do vírus, não é este remédio que cura. Não tem na ciência, infelizmente, esta identificação nesse momento. Não posso escrever ou dizer isso que você está me pedindo. Você
eu vou fazer uma pergunta que eu acho assim, de um conteúdo absurdo, né? Quero acreditar que isso não exista, né? Mas nessa polarização entre pessoas que demonstram uma convicção de abertura, né? E até onde há uma convicção pessoal, a gente não sabe, não vai saber, né? Você acha possível uma pessoa assim que está, de certa forma, abalada ou influenciada, você acha que ela pode quebrar intencionalmente o distanciamento de 1,5 m, como se quisesse mostrar para o outro que nada existe? Eu estou falando por conta das aglomerações que a gente vê. Olha, eu não sei a intenção das pessoas. Diria que tem uma parte que a esquizofrenia, no sentido figurado aqui, vai a tal ponto que ele testa mais do que isso, né? Ele testa esse tipo de subversão da regra aí, ou de enfrentamento da regra, como um processo de insulto ao outro, em alguns casos, né? Nós estamos entrando numa fase muito dura, Arnaldo, mais difícil que a outra, por todas as replicações de paralelos da mesma doença nos outros países, para as próximas 2 semanas, né? São isso que os especialistas estão dizendo. E a gente é obrigado a reforçar, e acho que é uma obrigação no sentido cívico de cidadão, de dizer para as pessoas, olha, se você não acredita no isolamento, sente com um especialista, ligue para alguém, procure alguém que conheça, para que você, pelo menos, se abasteça de algum nível de informação. Agora, se você é aquele sujeito que não está nem aí, que não tem espírito coletivo nenhum, e que ainda vai para a rua para enfrentar essas situações de regra apenas como um estado absoluto de birrice, para usar uma palavra educada aqui, eu não sei o que eu posso aconselhar para esse sujeito. Aliás, conselho talvez não seja a expressão correta, né? Não vou fazer julgamento, mas... Claro. Mas é um alerta, de certa forma, mas eu convidaria essas pessoas a... sei lá, se confia em alguma coisa, reza, cidadão, porque você chegou nesse ponto, você está feio. Eu vejo muito essa questão no sentido que hoje, né, nós que estamos em casa, né, e aqueles que estão do lado de fora, em atividades essenciais ou não, né, que são os chamados transgressores, né, o que eu digo é que hoje você tem a oportunidade de escolher, mas nós estamos próximo de não ter mais essa escolha e de ser uma coisa obrigada. De fato, por que chegar nisto? Para que chegar nisto? De fato, de fato. É que tem uma parte desse público, tentando só descrevê-los, né? De novo, sem juízo de valor, mesmo com qualquer conteúdo de informação que você ofereça, e essas informações existem, não tem tabulação técnica, não tem memorial de mestrado, de doutorado que convençam essas pessoas. Elas chegaram num nível de reação, esta parcela, que na verdade eu volto para aquela observação, elas não querem se convencer de nada. E aí transgredir é quase uma ação deliberada, né? Esse nível de comportamento vai ter que submeter a regras sociais, né? Nós dificilmente vamos escapar de passarmos o estágio mais duro da doença. Não dá para imaginar em sã consciência que nós vamos ter aqui, vamos ser ungidos de Deus, aqui tenho fé, tá? Mas não dá para não ser racional e imaginar que o gráfico nosso vai ser o único do mundo que nesse estágio vai chegar agora e vai despencar e a doença vai desaparecer. Isso, do ponto de vista sanitário, matemático, de saúde, do ponto de vista epidemiológico, não vai acontecer.
E o dado, gostemos ou não da teoria, é que a propagação geográfica da doença, repetida majoritariamente por quase todos os especialistas do mundo, apontam em todos os lugares onde já aprendemos com o que aconteceu com a doença, que nesse nível de isolamento social, nas próximas 2 ou 3 semanas, infelizmente, vamos enfrentar dias muito mais difíceis, por uma razão que a gente também sabe, vamos ser honestos com o nosso estado de consciência, mesmo dessa parcela. Não tem leito UTI para estado grave, para internação de todos. Então, ora, se eu sei disso de antemão e eu posso contribuir com alguma coisa, que diabos me leva a reagir de não contribuir? Que cidadão, que ser humano mora dentro de mim, que eu simplesmente abro mão, mesmo sabendo dessa informação, ainda que eu queira mentir para mim mesmo que eu não acredito nela. Eu acho que é um momento também de aceitar ajuda, né? Não adianta simplesmente dizer assim, olha, eu estou lá na minha casa, eu tenho 7 crianças, né? E não tenho o que comer. É hora de aceitar ajuda, é hora de ir atrás de ajuda, né? Para que possa minimizar essa angústia ou mesmo o desespero de sair de uma forma tão destrambelhada que isso possa se voltar contra você ou você trazer alguma coisa para a sua família, né? A gente entende tudo isso, mas há uma saída. Não é a melhor saída, não é a que você estava habituado, né? Como um chefe de família, honesto, determinado, dando todo o seu melhor, né? Para ter uma vida decente, saudável, pelo mínimo que seja. Mas agora, sabe, não se cobre tanto nesse sentido, né? Permita-se ver quem ao lado, de repente, está te oferecendo. E também, se necessário, quebre qualquer tipo de orgulho. Você não é menos homem por causa disso, você não é menos pai, você não é menos provedor. Não tem nada disso. É uma questão de assumir um estado que a gente torce e eu acredito que será passageiro, né? Então, nesse sentido, olhe pelo seu filho, olhe pela sua família, mas olhe de um jeito em que você não tem que ser o salvador da pátria, mas o parceiro da pátria, o parceiro dos brasileiros, né? A gente está vendo muitas ações solidárias, né? Eu tenho certeza que ainda todas essas ações solidárias ainda deixam um pouquinho a desejar e provavelmente possa existir pessoas que possam colaborar um pouco mais e a gente apela para isso, né? Justamente para que traga um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, comida dentro de casa, né? Higiene dentro de casa, né? E também lembrar as pessoas que não respeitar, às vezes, as recomendações pode ser uma afronta, não ao desconhecido, mas uma afronta à própria família. Ou mesmo uma afronta a si mesmo, na medida em que você venha a ver ou se ver com o Covid-19. Então, claro que a gente torce aqui para que, de maneira alguma, isso venha a ocorrer na forma negativa. Mas a gente tem que saber. Eu não sou vítima e vou sair por aí raivoso fazendo qualquer coisa. Eu sou sujeito e dono das escolhas do meu coração, do meu caráter e da minha vida. Sabe o que eu gostaria de ouvir? Ou uma música para a gente ir fechando, ou uma daquelas suas poesias maravilhosas, né? E aqui eu vou ser um pouco abusado, né? E vou pedir licença para quem está conosco, que eu gostaria de novamente ouvir aquela música do Bicudão. Do futebol. Você que ouvia a música do Bicudão.
né? Vamos fechar com bom humor, com esperança de que todos nós vamos estar aqui quando a pandemia passar. Ela vai passar, a gente vai ficar. Tava bom demais para o som sumir logo agora, né? Você acredita que o som sumiu? Ó, só que a gente não vai perder tempo, não. Eu vou fechar e vou abrir, tá bom? É uma pandenete. A hora que eu peguei no violão, ele... Ouvindo você agora. Vamos lá. Espera as pessoas entrarem, tadinho. Olha o cachorrinho não consigo soltar ele aqui. De qualquer forma, vai ficar gravado no IGVT. Tranquilo. Eu morei no querosene, tinha um cruzeiro lá, o nome é das lamparinas, e a cruz para rezar, puxava água de carriola, no riozinho da Cruzinha, perto do Mato do Bino, que é reserva florestal. O banho era na bacia e a luz de lampião fervia a roupa com anil, passava escovão no chão. Só depois que veio o poço pra beber e pra lavar, no quintal tinha latrina, mas também tinha pomar. E a mistura do almoço muito vinha de plantar. No domingo tinha frango, eu ia pro cafezar. Não faltava uma mesa lá na Praça da Matriz, no boteco do Pintico, na sinuca era feliz. A conta de caderneta se pagava todo mês, ganhava uma tubaína porque o pai era freguês. Saltava vaza descalço, brincava de morto e vivo, da barrinha de marmelo da mãe vinha o corretivo. Hoje tão longe, distante relembro da pedra brilhante, da minha infância, da vida caipira em Itaberá. Não julgue sem conhecer, não fale só de olhar, essa vida é passageira, use seu tempo para lá. Não julgue sem conhecer, não fale só de olhar, essa vida é passageira, use seu tempo para amar. O meu primeiro cachorro me ajudou a engatinhar, segurava no rabi para aprender a andar. Fiz paçoca de pilão, pamonha de milho verde, em junho eu fiz quentão, já nadei no milho verde, Rio Verde, assombrado mandiocal. Eu brincava de carrinho, tinha medo de trovão e do escuro do caminho.
jogava bola escondido, via orvalho bem cedinho, eu caçava vagalume na invernada do vizinho. Imitava bem te vi, tantos outros passarinhos, brincava de rolemã, de peão, de teatrinho, desde cedo rabiscava meus versos no caderninho. Eu nunca imaginava tocar no meu próprio pinho. Hoje tão longe, distante, relembro da pedra brilhante. Dancei quadrilha na festa junina que tinha por lá. Não julgue sem conhecer, não fale só de olhar. Essa vida é passageira, use seu tempo pra amar. Não julgue sem conhecer, não fale só de olhar. Essa vida é passageira, use seu tempo pra amar. Bravo, maravilhoso. Maravilhoso. Conta pra gente aqui, a gente tá indo pra reta final. Por que você colocou o nome da sua cidade? Porque eu quis fazer uma dupla homenagem. Toda a letra foi construída numa quadrinha, de uma toadinha, de um cancioneiro, em cima de memórias afetivas de infância. E Itaberá tem um nome tão bonito em tupi, porque Ita é pedra, e Berá é que brilha, ou brilhante. Por isso que eu falo, hoje tão longe, distante, eu vivo da pedra brilhante, né? Dancei quadrilha na festa junina que tinha por lá. São todas memórias de personagens, fatos, mensagens, paisagens, coisas que eu vivi, os tombos que levei, né? E, enfim, mas uma infância muito rica, rural, cheia de um imaginário encantador. Apesar de toda a dificuldade, meu pai e minha mãe geraram 12 filhos, a cidade é rural, né? Tive que estudar, enfim, de forma precária. Mas, enfim, o lado afetivo, emocional acabou chamando a atenção. E aí, o nome da minha cidade é uma pedra que brilha, uma homenagem à língua portuguesa nossa, do tupi também. Então, foram se encaixando as coisas. Eu achei que era natural eu associar a história, a terra, os personagens, a memória afetiva de infância no nome. Que linda homenagem. É isso. Que linda homenagem. Gostoso, né? Cantar. Mais uma vez, assim, falando, é a sua sensibilidade, né? Que poucas pessoas têm, de forma tão aguçada, de forma tão genuína como você tem. Bom, antes de você fechar, então, aqui o nosso encontro com... Como que chama a música do Bicudão, para não ficar chamando de Bicudão? Essa que é do Bicudão, né? Não, é aquela o que dava bicudão. Do perna de não pau. Não joguei no Bandeirantes, porque dava bicudão. Mas e o perna de pau? Sou eu. Perna de pau sou eu. Jogava bola escondido, via... Não joguei no Bandeirantes, porque dava bicudão. Bandeirantes é o nome do time da cidade, sabe? Todo menino de Itaberá quis jogar no Bandeirantes, todo cara de Bauru quis jogar no Noroeste, né? Para falar que era bom de bola. Mas eu quebrava um galho, né? Você não, você joga bem. O Zebu falou que você joga bem. Então eu tenho que me render aos bons comentários. Eu dou bicudão, sou um canhoto que dou bicudão. Deus é justo, dá uma vocação para cada um. É isso aí. Deixa eu só dar um alôzinho pro pessoal. Agradecer, em primeiro lugar, você, não por ter aceitado o convite, mas por ter abrilhantado aqui a nossa tarde e noite, né? Quero convidar o pessoal para o dia 20, amanhã, que a gente vai estar com uma live sensacional com a Sheila Drummond, que é uma expert em mindfulness, psicologia positiva, neurociência, com uma leveza
e uma clareza também na forma de trazer para as pessoas ferramentas para que as pessoas possam, sim, utilizar hoje, com pandemia, e pós-pandemia. Então, sim, com Sheila eu só Drummond, fazer um dia 20. depoimento aqui. Eu entrevistei a Sheila É na TV verdade, é sobre verdade. mindfulness. Isso. Quem acompanhar vai ter uma riqueza de informações e de um jeito leve, como você disse, profundo e leve. Isso. Na segunda-feira, vamos estar com uma psiquiatra, Sheila Ducati, aqui falando sobre esse tempo de pandemia e o que o pessoal está fazendo a nível de adesão ou não adesão, ou de transgressão, inclusive, né? Que é utilizar medicamentos sem uma orientação médica, né? Então, estaremos aqui com a Sheila Ducati. E no dia 27, vamos fechar no dia 27, fechar maio, com Oriana Faé falando de algo que é muito interessante, que é síndrome do pânico. Muita gente que está fechada tem apresentado sintomas de síndrome do pânico. E ela e eu vou estar falando também sobre o que é, né? Por que acontece e o que você deve fazer, o que você pode fazer para ir superando tudo isso com comportamentos que você nem imagina, que são tão simples, né? Que bom. Na terapia cognitiva, nós dizemos assim, terapia cognitiva é simples, mas não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Nelson, beijo para você. Beijo pro teu campeão obrigado. Pet aí, né? Para a Larissa, para todo mundo aí, o Pierre, né? E isso. Vamos fechar com uma canção tua aí. Aquela, tá ó, vou te encostar na parede, hein? Aquela que você mais gosta de cantar. Mais gosta de cantar. Não falei que é a que você mais gosta. Ixi. Aquela que você no dia a dia, quando vai ver, ela tá cantorolando na tua mente. É antiga, ó. Deixa eu ver se eu lembro da... Lembrei. Você vai cantando e eu vou fazendo os nossos agradecimentos, tá bom? Tá. Só uma coisa me entristece. Obrigado, Eliana Caseiro. Beijo de amor que eu não roubei. Augusto Júnior, Ieda. A jura secreta que não fiz. Sheila Drummond, Reginaldo Tech. O beijo de amor que eu não roubei. Miss, Carlos Borilson. Posso me suprime. Dani Segala. Tanto quanto que não quis. Professor Vanderlei Lima. Nada do que posso me suprime. Montanha Bauru. Um beijo de amor que eu não roubei. Só uma Laura. Palavra me devora. Mário Lúcio. Aquela que meu coração não diz. Rodrigo Queiroz, Carminha Barros, Maxwell Matos. Que me faz infeliz. Dr. Mário Cruvinel. É o brilho do olhar que eu não roubei. Só Mira uma Cavalcante. palavra me devora. Fê Castelano. Aquela que meu coração não. Rose Amaral. Só o que me cega, Luiz Nicola. que me faz infeliz. Arthur Pinto. Que é o brilho do olhar que eu não roubei. Pedro do Cordel. Cláudia Vani. Vitor Colby. E Elaine. Maravilhoso, Nelson. Sempre maravilhoso. Sempre
um prazer muito grande, né? Nas nossas conversas, nas nossas trocas e principalmente em estar ouvindo, né? Não só as suas considerações, recomendações, convicções, mas também por poder, todos nós, nos deleitarmos com a sua arte tão sensível. Um grande abraço para você, um grande abraço para todas as pessoas que estiveram conosco e o seu boa noite. Obrigado, boa noite, cuidem-se, fiquem com Deus, cuidem-se, isso vai passar.